Amara Baptista inspirou fundo, o ar úmido de Lisboa a preencher-lhe os pulmões, carregado com o cheiro de rio e do café da manhã que escapava das pastelarias. As suas tranças elaboradas, adornadas com contas de âmbar, roçavam-lhe os ombros, enquanto observava a fachada imponente do ateliê Forma e Função, um gigante de vidro e aço aninhado no coração moderno do Parque das Nações. Hoje era o primeiro dia. Um misto de excitação e apreensão revirava-lhe o estômago. A minha pele não é um pedido de desculpas, murmurou para si mesma. Um mantra antigo, a armadura invisível contra os olhares que sabia que viriam. O seu corpo negro gordo, vibrante num vestido cor de laranja que desafiava a discrição esperada, era um manifesto antes mesmo de ela abrir a boca. O interior do Forma e Função era um estudo em minimalismo asséptico. Paredes brancas, mobiliário de design depurado, um silêncio quase reverencial, quebrado apenas pelo clique discreto dos teclados e o sussurrar de conversas medidas. Era o oposto do seu processo criativo, da sua essência, mas Amara estava determinada a deixar a sua marca ali. Enquanto era conduzida à sua estação de trabalho, mais pequena, mais ao canto do que esperava, sentiu os olhares. Não hostis, não ainda, mas curiosos, avaliadores. Um peso familiar instalou-se-lhe no peito. Beatriz Abreu materializou-se como uma visão de elegância fria. Branca, esguia, num fato de calça e casaco impecavelmente cortado, o cabelo loiro preso num coque austero. Era a personificação do poder e do privilégio que Amara sabia que teria de enfrentar. Amara, certo? Disse Beatriz, a voz melíflua, mas com um subtexto de quem inspeciona uma peça exótica. Sou a Beatriz, arquiteta sênior. Espero que se ambiente rapidamente. Aqui valorizamos a eficiência e a estética. O olhar dela demorou-se um instante a mais no vestido de Amara, um julgamento silencioso que não passou despercebido. Os primeiros dias foram uma sucessão de projetos menores, tarefas que pareciam desenhadas para testar a sua paciência mais do que o seu talento. Plantas de casas de banho, revisões de detalhes técnicos em projetos alheios. Amara engolia a frustração, focando-se em executar cada tarefa com uma precisão impecável. Observava, aprendia a dinâmica do ateliê, as alianças não ditas, o fluxo de poder. Via Beatriz a circular, a sua voz a ecoar com autoridade as suas ideias, mesmo as mais banais, recebidas com acenos respeitosos. O meu corpo é o mapa da minha história, lembrava-se Amara, quando a dúvida ameaçava surgir. A sua história era de resiliência. Então, como uma lufada de ar fresco num ambiente rarefeito, surgiu o anúncio. Um concurso interno para o projeto de revitalização da Alma Antiga, um bairro histórico na Mouraria, esquecido pelo progresso, mas pulsante de vida e cultura. O prémio era a liderança do projeto, uma oportunidade de ouro. Os olhos de Amara brilharam. Era isto. Era a sua hipótese de mostrar do que era capaz, de dar voz às comunidades que a arquitetura muitas vezes ignorava. Na reunião de equipa onde o concurso foi detalhado, Amara sentiu um burburinho de excitação contida entre os colegas. Beatriz, claro, já se posicionava como a candidata natural. Quando Amara expressou seu interesse em participar, um silêncio momentâneo caiu sobre a sala, seguido de alguns olhares disfarçados na direção de Beatriz. Alma Antiga, Amara? Disse Beatriz, com um sorriso que não alcançava os olhos gelados. É um projeto complexo, com muitas sensibilidades locais. Talvez um pouco ambicioso para quem acabou de chegar, não acha? A sugestão era clara. Não te atrevas. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas manteve a voz calma. Acredito que a minha perspectiva pode ser valiosa precisamente por isso, Beatriz. A arquitetura deve servir as pessoas, e estou ansiosa por conhecer essas sensibilidades. O desafio estava lançado, não com estrondo, mas com a firmeza silenciosa de quem conhece o seu valor. Naquela noite, no seu pequeno apartamento em Alfama, com o fado a pairar na brisa que entrava pela janela, Amara abriu os seus cadernos. As paredes estavam cobertas de esboços, fotografias, texturas, o seu santuário criativo. O projeto Alma Antiga começou a ganhar vida, não apenas nas linhas e nos cálculos, mas no pulsar do seu próprio coração. Amara mergulhou no projeto Alma Antiga com uma devoção quase febril. Passava horas no bairro, um labirinto de ruelas empedradas, azulejos desbotados e roupa a secar em estendais improvisados entre janelas. Falava com os moradores, os idosos que guardavam as memórias do lugar, os jovens que sonhavam com um futuro melhor sem perderem as raízes, as crianças que brincavam nos largos com uma alegria contagiante. Ouviu as suas histórias, as suas necessidades, os seus medos.
O seu caderno encheu-se não só de medições e esboços arquitetônicos, mas também de rostos, de palavras, de fragmentos de vida. O seu conceito começou a emergir. Uma revitalização que honrasse o passado, que fortalecesse a comunidade existente, que fosse sustentável não só ambientalmente, mas socialmente. Queria espaços de convívio, oficinas para artesãos locais, habitação digna que respeitasse a traça original, jardins partilhados. Uma arquitetura que abraçasse, que incluísse. No ateliê, o ambiente tornava-se mais rarefeito à medida que o prazo do concurso se aproximava. Beatriz Abreu desfilava a sua confiança como um estandarte, os seus desenhos preliminares, estruturas modernas imponentes, mas que pareciam ignorar a alma do bairro, já circulavam entre os diretores, acompanhados de elogios calculados. Amara sentia os olhares enviesados, os sussurros que cessavam quando ela se aproximava. Numa reunião de equipa, ao apresentar algumas das suas ideias iniciais para a integração de espaços verdes comunitários, Beatriz interrompeu-a. Amara, querida, é muito pitoresco. Mas temos de pensar na viabilidade, na imagem do ateliê. Precisamos de algo que seja uma afirmação, não um jardim de infância. O tom era condescendente, a crítica velada ao seu foco no social, em detrimento de uma suposta grandeza arquitetônica. Tiago Soares, um arquiteto alguns anos mais velho que Amara, conhecido pela sua competência técnica e discrição, observava estas interações com um desconforto crescente. Inicialmente, mantivera a distância profissional, absorvido pelos seus próprios projetos. Mas o brilho nos olhos de Amara quando falava da alma antiga, a profundidade das suas ideias, contrastavam demasiado com a arrogância superficial de Beatriz. Ele começou a notar as subtilezas, como as sugestões de Amara eram frequentemente ignoradas, apenas para ressurgirem mais tarde, ligeiramente alteradas na boca de Beatriz, como o seu nome era omitido de e-mails importantes. Numa tarde particularmente cinzenta, Amara encontrou um ficheiro crucial do seu projeto, horas de trabalho em modelos 3D corrompido. Um erro de sistema, disseram-lhe, mas o seu instinto gritava sabotagem. O olhar fugidio de uma das assistentes mais próximas de Beatriz, quando Amara perguntou se alguém tinha acedido ao seu computador, semeou uma dúvida amarga. O desespero ameaçou engoli-la. Sentou-se à sua secretária, a cabeça entre as mãos. As palavras de Beatriz sobre ser demasiado ambicioso a ecoarem nos seus ouvidos. A minha pele não é um pedido de desculpas, sussurrou, a voz embargada. Mas por um momento a armadura rachou. Foi Tiago quem a encontrou assim. Ele tinha ficado até mais tarde para terminar um relatório. Hesitou, depois aproximou-se. Está tudo bem, Amara. A sua voz era surpreendentemente gentil. Amara levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Explicou o que acontecera, a suspeita que não ousava verbalizar completamente. Tiago ouviu em silêncio, a sua expressão a endurecer. Eu não sei se foi intencional, disse ele por fim, mas sei que tens capacidade para refazer isto, e tens pouco tempo. Havia um respeito implícito nas suas palavras que aqueceu Amara por dentro. Se precisares de ajuda com alguma renderização ou verificação técnica, avisa. Eu admiro o que estás a tentar fazer com a alma antiga. A oferta vinda de alguém que até então se mantivera à margem deu a Amara um novo fôlego. Não estava sozinha. Trabalhou noite dentro, alimentada a café e pela raiva justa que se transformara em combustível. Tiago cumpriu a sua palavra, revendo cálculos complexos, oferecendo sugestões técnicas que otimizaram o seu trabalho. Não era uma colaboração aberta, a competição era individual, mas era um apoio silencioso e vital. Enquanto Amara redesenhava, não apenas recuperava o que fora perdido, mas refinava, aprofundava. A adversidade, como tantas vezes na sua vida, tornara mais forte, a sua visão mais clara. O projeto renascia das cinzas digitais, mais ousado, mais humano, mais Amara do que nunca. Beatriz, com a sua confiança polida e o seu projeto esteticamente impecável, mas emocionalmente vazio, não fazia ideia da tempestade de criatividade e resiliência que se preparava para enfrentar. Os dias que antecederam a apresentação final foram um turbilhão de trabalho e tensão. Amara mal dormia, revendo cada detalhe do seu projeto para a alma antiga. As palavras de apoio de Tiago, embora poucas, tinham sido um bálsamo, mas a sombra da desconfiança em relação a Beatriz pairava, tornando cada interação no ateliê um campo minado. Beatriz, por sua vez, parecia cada vez mais segura de si, os seus almoços com os diretores mais frequentes, os seus sorrisos mais condescendentes quando cruzava com Amara nos corredores. Boa sorte com a tua abordagem comunitária, Amara, disse-lhe um dia.
a palavra comunitária dita com um leve tom de desdém, como se fosse sinônimo de amadorismo. Amara escolheu o seu traje para a apresentação com o mesmo cuidado com que desenhara cada linha do seu projeto. Um vestido de um azul profundo da cor do Tejo ao anoitecer que abraçava as suas curvas com orgulho. O seu cabelo afro magnífico era uma coroa. O meu corpo é o mapa da minha história, pensou, e hoje este mapa vai mostrar-lhes o caminho. A sala de apresentações estava cheia. Os diretores do Forma em Função, figuras importantes da Câmara Municipal de Lisboa e até Gonçalo Meireles, um arquiteto de renome internacional, convidado como jurado especial. A atmosfera era carregada de expectativa. Beatriz foi a primeira a apresentar. A sua maquete era impressionante, linhas depuradas, materiais luxuosos. Falou com a sua habitual eloquência, descrevendo um futuro para a alma antiga que parecia saído de uma revista de design global, mas que para Amara soava estranhamente desenraizado, como uma flor exótica plantada num solo que não era o seu. Houve aplausos polidos. Então foi a vez de Amara. Sentiu o olhar de Beatriz, frio e avaliador, enquanto caminhava para a frente da sala. As suas mãos tremiam ligeiramente ao ajustar o microfone. Respirou fundo e começou. A sua voz, inicialmente um pouco hesitante, ganhou força à medida que mergulhava na sua visão. Não apresentou apenas um projeto. Contou uma história. A história da alma antiga, dos seus habitantes, das suas tradições, da sua resiliência. Mostrou imagens das suas conversas com os moradores, os seus sorrisos, as suas preocupações. Depois revelou a sua proposta, edifícios que dialogavam com a arquitetura existente, pátios interiores que convidavam à convivência, oficinas que resgatavam os ofícios tradicionais, hortas urbanas nos telhados. Uma arquitetura viva que respirava com o bairro. A sua paixão era palpável, a sua lógica irrefutável. Falou de como o seu design não era apenas estético, mas curativo, socialmente consciente. Quando terminou, houve um momento de silêncio, diferente do que se seguira à apresentação de Beatriz. Um silêncio denso, pensativo. Depois os aplausos começaram, mais calorosos, mais espontâneos. Tiago sorria abertamente na plateia. Na sessão de perguntas, um dos diretores questionou a viabilidade económica de algumas das suas propostas mais comunitárias. Amara respondeu com dados concretos, mostrando como o investimento social se traduziria em sustentabilidade a longo prazo. Foi então que Beatriz interveio. Amara, o teu entusiasmo é comovente, começou ela, a voz perigosamente suave. Mas este é um projeto de grande visibilidade para o ateliê. Não te preocupa que a tua identidade tão vincada, a tua imagem pessoal, possa não se alinhar com o tipo de clientes e com a projeção internacional que o Forma em Função procura? Devemos considerar como a tua pessoa representa a marca. A sala ficou em silêncio absoluto. O ataque era flagrante. Um golpe baixo que tentava desviar o foco do mérito do projeto para a aparência e origem de Amara. Era o preconceito nu e cru, disfarçado de preocupação empresarial. Amara sentiu uma onda de fúria gelada, mas também uma clareza súbita. Olhou diretamente para Beatriz, depois para os jurados. Beatriz, começou Amara, a voz firme, cada sílaba carregada de uma dignidade inabalável. A minha identidade, como a senhora tão subtilmente a descreve, é a de uma mulher negra, orgulhosamente gorda. E uma arquiteta que acredita que os edifícios devem servir à humanidade em toda a sua diversidade. Beatriz, começou Amara, a voz firme, cada sílaba carregada de uma dignidade inabalável. A minha identidade, como a senhora tão subtilmente a descreve, é a de uma mulher negra, orgulhosamente gorda, e uma arquiteta que acredita que os edifícios devem servir à humanidade em toda a sua fábrica. Alma Antiga é um bairro de pessoas reais, com histórias reais. O meu projeto nasce dessa realidade, dessa verdade. A minha imagem pessoal, como lhe chama, é indissociável da minha perspectiva. E é precisamente essa perspectiva, de quem entende o que é ser marginalizado, de quem valoriza a inclusão não como um chavão, mas como uma necessidade vital, que me permitiu criar uma solução que acredito ser profundamente relevante e transformadora. Fez uma pausa, o seu olhar varrendo a sala. A minha arquitetura, assim como a minha presença, é um reflexo da diversidade e da riqueza desta cidade, desta Lisboa que tanto amo. Se isso desafia a vossa noção de imagem adequada para o ateliê. O seu olhar pousou incisivamente em Beatriz, antes de se voltar para os jurados. Talvez seja a noção que precise de ser expandida, não a minha contribuição.
Acredito que a projeção internacional mais valiosa é aquela que se baseia na autenticidade, na inovação com propósito e no respeito genuíno pelas comunidades que servimos. O meu corpo, a minha história, não são impedimentos. São as lentes através das quais vejo e crio. E o que vejo é a possibilidade de uma arquitetura mais justa, mais humana. É essa a marca que quero deixar. Um silêncio profundo instalou-se na sala. Ninguém ousava respirar. Gonçalo Meireles, o arquiteto de renome, observava Amara com uma intensidade que era quase palpável, um leve sorriso a esboçar-se nos seus lábios. Beatriz estava pálida, a sua máscara de superioridade a estalar visivelmente. A elegância do discurso de Amara, a forma como transformar um ataque pessoal numa afirmação poderosa da sua filosofia de trabalho e da sua identidade, tinha desarmado completamente a sua oponente e, mais importante, tinha elevado o debate para muito além da estética superficial. O presidente do júri, um dos diretores mais antigos do Forma em Função, pigarreou. Obrigado, arquiteta Baptista, pela sua apaixonada defesa. Havia um novo tom na sua voz, um respeito que não existira antes. As perguntas seguintes foram mais técnicas, mais focadas, mas a atmosfera da sala mudara irrevogavelmente. Amara respondera a todas com a mesma clareza e confiança. Sentia-se esgotada, mas também estranhamente leve. Tinha dito a sua verdade. O resto já não dependia dela. A deliberação do júri pareceu uma eternidade. Amara sentou-se num canto, tentando controlar a respiração. Tiago aproximou-se e, sem dizer uma palavra, apenas pousou uma mão reconfortante no seu ombro por um instante. Beatriz mantinha-se hirta, conversando em voz baixa com um dos seus acólitos, mas a sua postura denunciava uma tensão que não conseguia disfarçar. Finalmente, o presidente do júri regressou à frente da sala, os outros membros atrás de si. Após uma cuidada consideração de duas propostas de grande qualidade, começou ele, o olhar a percorrer os presentes, o comitê decidiu por unanimidade atribuir a liderança do projeto de revitalização da Alma Antiga à arquiteta Amara Baptista. Um suspiro coletivo percorreu a sala, seguido de uma explosão de aplausos. Desta vez não havia contenção. Eram aplausos genuínos, entusiásticos. Amara sentiu as lágrimas a picarem-lhe os olhos, mas sorriu, um sorriso largo, radiante, que iluminou seu rosto. Tiago abraçou-a efusivamente. Viu o rosto de Beatriz, uma máscara de incredulidade e fúria mal contida, antes de esta se virar e sair apressadamente da sala, sem uma palavra. Gonçalo Meireles aproximou-se de Amara, estendendo-lhe a mão. Parabéns, minha jovem. O seu projeto não é apenas belo, é necessário. E a sua coragem em defender a sua visão, a sua identidade, foi tão impressionante quanto a sua arquitetura. Lisboa precisa de mais arquitetos como você. As suas palavras, vindas de uma figura tão respeitada, foram o selo final na sua vitória. Naquela noite, Amara não foi para o seu pequeno apartamento em Alfama. Foi até a Alma Antiga. Caminhou pelas ruas silenciosas, sob a luz dourada dos candeeiros, o cheiro familiar de manjerico e de comida caseira no ar. Sentou-se num banco do largo que imaginara transformar num espaço de convívio vibrante. Olhou para as casas antigas, para as janelas onde luzes tímidas começavam a acender-se. Uma sensação de paz e de propósito avassalador tomou conta dela. Esta vitória era mais do que um projeto ganho. Era a prova de que a sua voz importava, que a sua perspectiva única, moldada pela sua raça, pelo seu corpo, pela sua história, era uma força, não uma fraqueza. Sabia que a luta contra o preconceito não terminava ali. Beatriz e outras como ela continuariam a existir. Mas algo mudara dentro dela. A armadura invisível já não era tanto para se proteger, mas para irradiar a sua luz. O mapa da sua história antes um campo de batalha tornara-se um farol, e ela estava pronta para construir, não apenas edifícios, mas pontes. Pontes de entendimento, de inclusão, de beleza que nascia da verdade. Lisboa, a sua Lisboa, esperava por ela. E Amara Baptista estava pronta.